Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de salvação? O tema deste vídeo: por que ninguém que espera Jesus voltar se salvará? É isso mesmo, porque uma pessoa que está aí dentro de uma religião, esperando a volta de Jesus, ele não irá se salvar. É coisa muito séria isso, sabia? Coisa séria, porque a Bíblia, os escritos da Bíblia são verdadeiros. Agora, a mentalidade do ser humano, ela é corrompida, ela é mentirosa, ela é enganosa. O ser humano, e eu estou inserido nisso. Então nós devemos buscar entendimento. Nós não devemos ser Maria vai com as outras. Se onde a vaca vai, o boi vai atrás. Não. Nós não devemos viver dentro de uma bolha, sendo ensinado e conduzido e manipulado por seres humanos. Não. Vamos buscar entendimento nos escritos bíblicos. E é bem fácil o entendimento. Não tem segredo. Quer ver? Vamos dar uma lida. Eu te convido a ler Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Olha, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, quer dizer, as pessoas estão aí dentro de uma religião falando, não, eu estou aqui porque Jesus vai voltar e quando ele voltar eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu, assim dizem as pessoas. Eu não quero ir para o inferno, não quero não. Para o inferno vão aqueles que bebem, vão os que é viciado em cigarros, prostituto, vão aqueles que ficam com falso testemunho, aqueles que não frequentam a nossa igreja, esses é que vão para o inferno. Tá vendo? Isso é ignorância. Inferno nada mais é do que sepultura, Sheol, Hades, local dos mortos, cemitério. Quando morre todo mundo, todos os seres vai para o cemitério. Claro, alguns não, alguns são enterrados, são jogados ainda na quiçaça, nas florestas, dentro dos rios, aí, claro, isso é. Mas o final de todos é a sepultura, é o local dos mortos. Ali, naquela sepultura, uma pessoa depois de 1 ano e meio, 2 anos, não tem mais nada, acaba tudo. Então as pessoas ficam aí com esse lenga-lenga, não, nós vamos ser salvos. Só que desse escrito aqui, depois disso aconteceu tanta coisa. Depois disso aconteceu o juízo eterno. Depois disso foi estabelecida a justiça eterna. Depois disso foi estabelecido o evangelho eterno. Depois disso foi estabelecido a nova Jerusalém espiritual, a qual está o tabernáculo espiritual de Deus, e ele mesmo está em seu tabernáculo e está em nosso espírito. Assim é. Está escrito, basta ler e acreditar. Porque você fica esperando Jesus voltar. Não, eu vou ser salvo quando ele voltar. Então, se depender da salvação dele, da volta dele para você ser salvo, você não vai ser salvo nunca. E de que salvação eles tratavam naqueles dias? Você já aprendeu isso? Você entendeu de que salvação? Eles seriam salvos da grande tribulação. Eles seriam salvos da grande aflição que ocorreu no ano 70 DC. Eles estavam sendo preparados para o grande juízo, para a cobrança de contas. E eles seriam salvos daquilo. Aqueles que se convertessem a Cristo. Aqueles que aceitassem a pregação do Evangelho, das boas novas. Esse escrito aqui não é para os nossos dias. Isso daqui não serve para nós mais. Não, porque é o que eu te falei, vou ser prolixo. Depois desse escrito aqui, aconteceu inúmeras coisas. Veja o que Jesus disse. Em Mateus, capítulo 16, versículo 27 e 28. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Aí ele disse no versículo 28, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Então Jesus falou a alguns ouvintes ali, falando que alguns deles não morreriam até ver ele voltando no seu reino. Aí fica aquela pergunta, se ele não voltou, então tem pessoas ali que estavam ouvindo ele falar, que estão com quase 2000 anos de idade. Ou será que é difícil entender isso aqui?
Claro, a religião chama Jesus de Nazaré de mentiroso, porque a religião, os religiosos não acreditam na Bíblia, é o que eu sempre falo, eles são incrédulos. Mas aqui está claro que Jesus falou que ele, na volta dele, muitos do que estavam ali não iriam morrer. Ele falou também em Mateus 26:64 para o sumo sacerdote. Disse-lhe Jesus: tu o disseste, sumo sacerdote, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então ele estava falando ali no Sinédrio para o sumo sacerdote que ele, sumo sacerdote, iria vê-lo voltando. Então, se ele não voltou, Jesus está com quase 2000 anos. Em João, capítulo 21, versículo 22, disse Jesus a Pedro: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Porque se você ler a historinha ali, você vai ver que estava andando Jesus, Pedro e João vinham um pouquinho atrás. Aí, por 3 vezes, Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacente minhas ovelhas. Aí, depois da 3ª vez, Pedro perguntou: Senhor, e quanto a este? Aí Jesus falou: se eu quiser que ele fique vivo, permaneça vivo, se eu quiser que ele fique até que eu volte, o que te importa? Quanto a ti, siga-me. Porque assim está em outro texto, na NVI está assim, ó, quer ver? A NVI está muito bom esse texto aqui, ó. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Mas a religião, como são incrédulos, os religiosos, eles não acreditam nisso. Aí eles pegam isso aqui e ficam futurizando. Não, isso aqui é para o futuro. Então, esse João aqui está com quase 2000 anos, deve estar lá em Israel. Deve estar lá, sei lá deve estar na Rússia, deve estar, às vezes ele está até na Ucrânia, no meio do fogo cruzado lá, vai saber, né? Aí, por que João estava vivo? Por que João estava vivo? Para escrever a respeito do juízo, porque não foi assim que também que foi falado, ó, em Hebreus 9:27, e como aos homens está ordenado morrerem, uma vez vindo depois disso o juízo. O juízo, esse juízo que fala aqui, era o juízo do ano 70 desse. Porque assim está em Apocalipse 1:10, ó. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor era o dia de cobrança de contas. Você já aprendeu isso. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Claro que eu não vou ler várias vezes, mas em Malaquias 4:5 está assim, ó: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Em Mateus 17 fala, em Mateus 11 fala a respeito de que Elias, Jesus falou, Elias veio e não reconheceram, porque ele veio no espírito de João Batista. Tá? Então, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então esse dia do Senhor aqui, ó, que fala aqui, foi o dia do juízo, foi o dia da cobrança de conta. E Jesus voltou no ano 70 para julgar quem? Os israelitas. Então como que pode acontecer isso daqui? Assim também, em Hebreus 9:28, assim também Cristo, oferecendo uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Você e eu não esperamos mais a salvação, porque o juízo já ocorreu. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Eu estou falando rapidinho porque esse vídeo eu quero fazer ele vídeo curto para me postar ele às 18 horas. Apocalipse 14, 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Não o evangelho de Jesus de Nazaré, não o evangelho de Paulo, mas o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Os gentios foram inseridos, durante o juízo de Deus, foi inserido todos os povos. 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Veja, então o livro do Apocalipse ele foi escrito no decorrer do juízo que havia chegado, do dia do Senhor que havia chegado em Jerusalém. E ele fala no versículo 7 que chegou o juízo de Deus. Por isso que, voltando aqui, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez vindo depois disso o juízo, esse juízo ocorreu justamente aqui ele falou em Apocalipse 14, 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Tá? E outra coisa, voltando aqui, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. E o tema do vídeo, por que ninguém que espera Jesus voltar se salvará? Porque Apocalipse 21, 2 e 3, tudo se cumpriu, tudo se realizou, é Deus em nós.
Então não precisa mais de juízo, não precisa mais aguardar a volta de Jesus, porque ele voltou no ano 70 de uma forma espiritual, julgou quem deveria ser julgado, e no ano 70 foi estabelecida a Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 2 e 3, ó. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. 3. E vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens. Está com os homens, não estará. Está com os homens, isso aqui foi no ano 70. Pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Estabelecido no ano 70, quando a antiga Jerusalém, a velha, foi derrubada, foi estabelecida a nova Jerusalém espiritual. E no versículo 6 fala assim, ó, e disse-me ainda, está cumprido, está realizado, está finalizado. Então por que aguardar Jesus voltar para salvar alguém? E aí, está escrito ou não está? Eu passei esse entendimento bem dinâmico, bem rapidinho, sabe para que isso? Para ver se você grava na sua cabeça. Isso aí tem que estar na ponta da sua língua. Isso aí tem que estar afiado. Quando alguém querer te questionar, não, Jesus vai voltar, essas coisas tem que estar afiadinho no seu entendimento. Você tem argumento. Por que não esperar mais Jesus? Porque o próprio Deus está em nós. Para que eu vou esperar Jesus? Jesus de Nazaré foi um véu para revestir o Espírito de Deus. O Cristo, o Espírito Cristo ressuscitado, foi pregado por Paulo. E depois do ano 70, no ano 70, quando foi estabelecido o juízo final, a justiça eterna, foi estabelecido o tabernáculo de Deus espiritual em nosso espírito, onde ele faz presença. Tá bom? Então eu deixo com você essa mensagem, espero ter sido útil, peço a sua contribuição com esse canal, ó, dando joinha, compartilhando esse vídeo, e se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente, falando da graça, falando da palavra, falando da escatologia, falando de Deus e nós. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.